Boa noite, pessoal. Prazer ter todo mundo aqui. A gente vai começar a nossa primeira live aqui da Opta. Eu acho que nesses últimos meses a gente tem começando a se habituar com esse novo normal ou se torna o anormal habitual. Acho que é gratificante que nós agora da Opta, mas também todos os players de mercado, seja mercado financeiro, seja empresas, educação e tudo mais, usando essas novas, não novas, mas agora mais difundidas tecnologias, e acho que é gratificante esse compartilhamento de conhecimento que a gente tem tido, e esse é um dos motivos que a gente está aqui também, trazer um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de, em um tom informal, dicas também para alguns clientes nossos, e não somente clientes, mas aqueles que têm até mesmo curiosidade pelo assunto. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre comércio internacional, a gente vai falar um pouquinho sobre o cenário econômico. Com isso, eu já, de antemão, quero agradecer a Fernanda Consorte, que está aqui conosco hoje. A Fernanda trabalha no Banco Ourinvest, que é um dos nossos parceiros, tem também ali um grande papel na parte de mídia econômica aqui no Brasil, é um grande prazer. Aqui falando um pouquinho sobre o que a gente vai falar e um pouco do nosso roteiro, eu vou fazer uma breve apresentação da Opta. Para quem não me conhece pessoalmente, eu sou Fernando Fornazari, aqui dentro da Opta eu sou responsável pela área de de relações institucionais aqui da Opta, seja no Brasil, seja fora do Brasil. Hoje aqui na nossa live quem vai estar participando, falando um pouquinho nesse nosso bate-papo, é o Patrick Catirian. O Patrick ele cuida da nossa área de produtos estruturados. E como apoio e a parte fundamental aqui também integrando todo o nosso time da Opta, a gente tem a Marcela Pavia. Marcela cuida da nossa área comercial. Acredito que a grande maioria aqui, então, deve conhecer a Marcela, ela que está na grande parte ali colocando a cara da Opta para todo mundo. E o Lucas Araújo, o Lucas cuida aqui a gente chama da nossa lojinha. Então, ele cuida da nossa mesa de operações, da nossa mesa de cadastro e cuida para fazer acontecer tudo que a gente quer levar para os nossos clientes aqui. Juntos a gente forma o que a gente chama das nossas 4 caixas fundamentais aqui da Opta, que é a nossa ideia, levar as melhores soluções, as melhores estruturações, enfim, levar o produto certo, a demanda certa para os nossos clientes, sempre com carinho e atenção, que acho que isso que diferencia um pouco a gente do nosso mercado. Fernanda, agora acho que vou passar a palavra para você, o show é seu. Assim que a Fernanda terminar a parte de cenário econômico, a gente já pode abrir um Q&A. A gente está deixando, essa live está sendo gravada para posteriormente servir até como repositório de consulta de todo mundo. E quem quiser fazer uma pergunta é mais do que bem-vindo. Isso é um bate-papo para todos. E a gente deixou todo mundo no mudo, mas levanta a mão, manda um chat ali no chat do Teams, que a gente está monitorando ali, e qualquer pergunta a gente traz para todo mundo aqui. Fernanda, por favor, fique à vontade. Olá, boa noite a todos, espero que todos estejam me ouvindo bem. Como o Fernando já mencionou, eu sou economista-chefe do Banco Ourinvest, então só um breve histórico aí da minha vida. Eu trabalhei boa parte da minha vida em grandes instituições, então trabalhei no Bradesco, grande parte da minha vida trabalhei no Santander, e daí há 2 anos eu me juntei ao Grupo Ourinvest, com o intuito de criar o departamento econômico lá, né? Então, óbvio que, como o banco é um banco focado em câmbio, em operações de comércio exterior, o meu discurso acaba sempre pendendo sempre para onde vai o câmbio, tentando falar exatamente alguma tendência disso, mas não tem jeito, a gente acaba permeando todo o cenário macroeconômico, tá? De antemão, já queria convidá-los a conhecer as páginas do Banco Ourinvest. Então, a gente tem no Instagram, no LinkedIn
e no site do banco vocês conseguem encontrar todas as minhas análises, todos os nossos vídeos, os nossos comentários, e eu também tenho uma página particular, que é o Fernanda Underline Consorte, que também no Instagram vocês também conseguem acompanhar meus comentários, meus pensamentos sobre cenário, tá bom? Eu vou dividir aqui com vocês uma apresentação, são alguns slides, nem vou dizer exatamente a apresentação, mas é mais para a gente ir seguindo uma linha de raciocínio, vocês terem algum material, mas eu vou acabar falando mais do que efetivamente está no slide, tá? Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui. Eu não... Ah, achei. Vocês estão vendo a tela? Pronto, sim. Sim. Só que o computador está um pouco lento. Bom, então, eu vim passar um pouco aqui para vocês, né, o que eu acho que vai acontecer no câmbio e quais são os impactos principais, né? Então, assim, falar do que está impactando o câmbio, óbvio que a gente acaba falando de tudo, né? De todo o cenário econômico. E eu sempre gosto de iniciar as minhas apresentações com uma frase do Delfim Neto, porque define bastante o que é fazer economia, né? Então, assim, ele sempre fala assim, tem duas maneiras de o ser humano enlouquecer. Um é com amor e o outro é com o estudo da taxa de câmbio. Tá? Então, é um fato isso, prever taxa de câmbio é muito mais difícil que qualquer outra variável econômica. Quem dá certeza de projeção de taxa de câmbio, já aviso, desconfie desse sujeito, ele não sabe o que está falando. Mas a gente tenta, né, humildemente aqui do lado dos economistas, tentar pelo menos pensar numa trajetória possível a partir do que está acontecendo, tá? Então, assim, hoje, né, o que a gente tem hoje? Basicamente, duas coisas que estão impactando a taxa de câmbio aqui no Brasil. Um é o Covid, a pandemia, né, e tudo o que ela representa. E tem um outro ponto muito importante que não necessariamente tem a ver com a Covid, que é a crise política. Tá? E quando a gente pensa no Covid, a gente pensa em dois grandes impactos. Um é o impacto global, no sentido de que ele não tá, a pandemia, obviamente, ela não está impactando só o Brasil, é um impacto geral. A gente está vendo aí expectativas de recessão econômica no mundo, né? O FMI projeta aí uma recessão econômica na ordem de 3,5% do mundo neste ano, né? Só que a gente também tem um impacto local importante que pode afetar as taxas de câmbio. Então, assim, só para vocês terem uma ideia em termos de impacto global, né? Eu coloquei aqui um gráfico do IIF que ele contabilizou em 100 dias a saída de recursos de países emergentes, né? Então, lembra aquela máxima, né? Toda vez que a gente tem um grande problema no mundo, né, é normal você ter uma migração de recurso, né, de capital de países que têm mais risco, e por definição são os países emergentes, para países desenvolvidos, geralmente Estados Unidos, mas também vai um pouco para a Alemanha, Japão, enfim, né? Então, quando isso acontece, as moedas emergentes enfraquecem, é um movimento quase que normal e esperado de se acontecer, né? Na linha azul, na linha azul, amarela e verde, foram três crises, três momentos diferentes, né? Então, por exemplo, em 2008 a gente teve uma crise global, que a gente viu uma saída enorme de recursos de países emergentes, né? A linha vermelha é a Covid, né? Então, você vê que assim, o ritmo de saída de recursos está 5 vezes maior do que em qualquer outra crise que já aconteceu. Então, por definição, era de se esperar, sim, uma depreciação das moedas emergentes, né? Um enfraquecimento. O dólar ia ganhar de todo mundo nesse período, não tinha muito como mudar. E, além disso, né, o cenário é tão grave, porque sugere que um fechamento econômico, né, pelo menos por um momento,
das economias, que a OMC, né, que é a Organização Mundial do Comércio, ela projeta uma queda, a depender do cenário aí de período de isolamento social, na corrente de comércio mundial de até 32%, ou seja, você tem uma diminuição na corrente de comércio, que é exportação mais importação, na ordem de 30%, um terço, é muita coisa, tá? Então, de fato, é um cenário bastante preocupante para o cenário do comércio exterior. Contudo, se a gente olhar aí no último mês, né, eu acho que dá para a gente já ter algumas afirmações dentro de um cenário absolutamente incerto. E a primeira afirmação é que parece que o pior ficou para trás, né? Então, a gente começa a ver aí alguma melhora do cenário em termos de apetite a risco, né? Então, essa linha laranja desse gráfico à esquerda, a gente consegue ver que o pior ficou para trás em termos de apetite a risco, a gente começa a ver um apetite a risco para país emergente, o fluxo de capital, né, para mercado emergente começou a melhorar um pouco, de fato, o pior ficou em abril, né? Então, isso já é alguma coisa. Opa, peraí que travou. Bom, então, assim, quando a gente olha em termos mundiais, sim, há um impacto severo em economias emergentes e, portanto, isso gera, sim, um impacto severo para taxas de câmbio, só que para o Brasil, você tem um impacto complicado. Se você olhar, de fato, a performance das moedas, o real foi muito pior que todas as moedas emergentes, né? Porque você tem questões locais, então você tem um impacto local. O primeiro deles que eu chamaria atenção é que o Brasil ele ainda está atrás no ciclo da doença, né? O Brasil ele é um país epicentro da doença, né? Diferente de outros emergentes, mas o Brasil ele está aí se equiparando a danos do que a gente viu nos Estados Unidos, na Espanha, na Itália. Só que a gente ainda está atrás deles, né? Assim, as coisas lá já começaram a melhorar, né? Só que há um risco aqui do ciclo ser um pouco mais severo, ou talvez muito mais severo, o que é pior para a economia, né? Então, tem que lembrar, né? E aí essa é uma discussão eterna, a gente podia ficar aqui horas, então eu vou só resumir, né? O Brasil é um país absolutamente desigual, enorme, né? Eu brinco, são vários países europeus, né? Em termos de população, aqui dentro do Brasil. Então, as dinâmicas que foram feitas para isolamento social foi muito distinta. A gente teve um problema, que eu vou mencionar daqui a pouco, político muito sério, na hora de organizar a forma de você lutar contra essa pandemia, e aí as coisas foram começando a ficar confusas, e tanto que a gente está vendo, a gente está aqui há mais de 3 meses da pandemia, e ainda a gente está vendo números crescentes da doença, talvez estamos perto aí de estabilização, essa semana parece que, pelo menos em termos de mortes, né, houve aí uma evolução melhor do que nas últimas semanas, mas ainda assim é um cenário muito complicado. E o fato conforme maior for o ciclo da doença, mais severa por aqui para a economia. Por quê? Obviamente, não só pela doença em si, pela causa de mortes, que é muito triste, um cenário pior da doença sugere mais tempo de isolamento social. Embora a gente já está num cenário de reabertura, principalmente em São Paulo e no Rio, que são as economias maiores, ainda assim está muito lento, né? Assim, acho que ninguém imaginava lá em abril, eu, por exemplo, que a gente ia entrar em julho sem escola aberta, os restaurantes vão voltar a funcionar aqui em São Paulo, talvez semana que vem, né? Então, acho que ninguém imaginava isso. Então, tá muito pior que o esperado, né? Muito pior para a economia, para a geração de empregos, que está mostrando quedas constantes e, portanto, aumentos na taxa de desemprego, mas eu acho que é muito, muito pior para a confiança, gente. Ter um cenário de medo, que é o que essa pandemia trouxe para a gente, afeta muito e abala muito a confiança, seja do consumidor quanto a do empresário, que é este segundo gráfico, né? Embora ela até melhorou um pouquinho aí no mês de junho, ainda assim o nível da confiança é muito baixo, né? Mesmo que, o que significa que mesmo, vamos supor, que amanhã a economia inteira tem uma grande reabertura por razão X, que não seja por uma razão da doença, eu duvido que as pessoas vão para a rua.
duvido que as pessoas vão sair comprando, porque tem medo de desemprego, você tem medo da própria doença. Então, quanto pior o ciclo da doença, pior para a economia em vários quesitos. Está travando para ir para o próximo slide. Então, assim, quando a gente olha outros dados de corrente de comércio no Brasil, já diminuiu bastante, né? A balança comercial, ela ainda está sendo favorecida por uma questão de preço por exportações, porque os preços, o preço está alto, né? Com o real muito alto, mas ainda assim, se a gente for olhando o saldo da balança comercial mês a mês, você vê que ela está diminuindo, né? Então, você ainda está positiva, ou seja, você ainda no final do mês você acaba conseguindo exportar alguma coisa, mas não adianta só preço, você precisa de quantidade também. Né? E como os mercados estão fechados, fica mais difícil. E aí eu chamo a atenção que, além disso, a gente está enfrentando coisas como o ciclo da doença do Brasil pode ser mais severo, a gente está vendo questões piores no sentido de turismo, por exemplo. Né? Assim, a gente já sabe que a gente não pode entrar nos Estados Unidos, ou seja, não todo mundo em termos de turismo básico, né? Na Europa também não. Né? Então, assim, isso tudo piora a questão de comércio, de corrente de comércio como um todo, né? De viagens, enfim. Então, isso acaba afetando também a economia e você pode ter um cenário pior para câmbio. E aí, a grande cereja do bolo dessa história, né? Que para o Brasil não só enfrenta uma questão sanitária e, portanto, econômica, também com uma crise política. Isso só faz aumentar a aversão a risco e volatilidade. Né? Se a gente olhar indicadores de volatilidade, o nível de volatilidade da taxa de câmbio que a gente teve aí nos últimos meses nunca foi tão alto na história do Brasil, que já tem um histórico de volatilidade muito alta. Né? Então, toda a questão de crise política e daí de tudo, gente, assim, entra e sai de ministro, agora, mais recentemente, a prisão do Fabrício Queiroz, que trouxe aí um ponto que a gente tinha já deixado um pouco de lado, que era a questão da família Bolsonaro envolvida ou não em situações de corrupção, o próprio perfil do presidente, que é um pouco... que deixa um pouco de lado a questão da doença no Brasil. A gente viu, então, problemas de governo com Congresso, governo com estados e municípios, que nessa pandemia foi terrível, e eu acho que grande parte do desencontro aí de números de casos aumentando, número de mortes, foi porque a gente não teve uma linha de raciocínio de como se tratar disso, um plano efetivo que fosse direcionado e viesse da União e de forma integrada entre os estados e municípios, acaba piorando, né? Houve assim, acho que se vocês lerem todos os meus relatórios, né, ou pelo menos alguns deles ao longo desses últimos meses, vocês vão ver que eu falei muito de falta de coordenação, falta de cooperação, que era eminente isso para uma crise que a gente estava enfrentando, porque a gente enfrenta, o desconhecido, a gente não sabe como é que a gente vai sair dessa crise, isso é verdade, a gente não tem vacina ainda, a gente não tem remédio, mas se a gente tivesse pelo menos coordenação e união dos poderes, eu tenho certeza que pelo menos a confiança, o indicador de confiança estaria num patamar maior. Tá? Então, eu acho que essa foi a grande cereja do bolo que piorou e fez com que o real tivesse uma performance muito pior do que outros países emergentes. Tá? Então, assim, também para não me alongar muito aqui, quais são as considerações que eu queria deixar para vocês aqui, tá? Então, assim, a pandemia, gente, é um elemento altamente incerto que pode mudar a análise de uma hora para outra. O que eu acho de câmbio neste momento, nesta quarta-feira, 1º de julho de 2020, que pode ser que eu mude de ideia daqui 2 dias, a depender da conjuntura. Mas, assim, eu acho que quando a gente pensa numa taxa de câmbio entre 5,30 e 5,40, ela já abarca tudo isso que eu mencionei para vocês. Tá? Então, eu acho que nesse 5,30, 5,40 está lá um ciclo de doença mais difícil de se tratar do Brasil, uma recessão econômica aí de Brasil na ordem de 9%, 10%, que é isso que eu espero que a gente vai ter esse ano, e um cenário de política bastante instável. Não acho que é impeachment, e aí isso seriam outras coisas, mas é um cenário abalado. Aí eu acho que a gente fica nesse
passo de 5,30 e 5,40. E um cenário lá fora em recuperação, um cenário externo em recuperação, mas com muito temor de uma segunda onda de contágio. Então, assim, dito isso, um número muito acima de 5,40, 5,50, eu acho que sugere um dia estressado. Abaixo disso, um dia otimista. Tá? Então, é claro que você tem fatores de riscos, né, externos e internos. Então, se a gente, de fato, perceber lá fora, né, principalmente na Europa, que a reabertura econômica está indo bem, uma segunda onda de contágio, é claro que isso piora a percepção, aumenta o apetite a risco e piora a taxa de câmbio. A mesma coisa, se a gente tiver um adicional de crise política, como foi aquele dia do Moro, é claro que a gente tem um cenário pior de taxa de câmbio. Mas, da mesma forma, se a gente vê um dia, por exemplo, amanhã sai payroll dos Estados Unidos, criação de vagas, a gente vê um número super positivo e isso fazer com que a taxa de câmbio venha muito para 5, como a gente viu há umas semanas atrás, eu também desconfio de um otimismo exagerado, porque o cenário interno ainda é muito ruim. Tá? Então, assim, a gente tem que ficar avaliando esse fluxo de notícia o tempo inteiro, porque o cenário é de volatilidade muito alta. O que salva nesse cenário inteiro, que eu acredito muito na ciência, e é o que, honestamente, gente, eu acho que uma das grandes aprendizados é que os governos vão ter que investir muito em ciência e tecnologia, né, depois dessa crise, porque é o que pode dar uma reviravolta no cenário, né, e principalmente naquela questão de confiança que eu mencionei para vocês. Então, assim, se amanhã vir a vacina, que a gente já está tendo um monte de novidade importante de vacina, mas de fato surge uma vacina que vai ser produzida e vai ser distribuída, mesmo que de uma forma lenta, que isso vai ser outra discussão depois para frente. Certamente é um cenário positivo e a gente vem para um cenário bem melhor de taxa de câmbio. Tá? Então, eu acho que esse é um indicador. A ciência ela vai acabar ajudando muito mais para a recuperação econômica pós-isolamento social do que qualquer outro ponto. Tá bom? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Fico à disposição de dúvidas. Um abraço a todos. Obrigado, Fernando. Abrindo aqui para todo mundo, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Aproveitar que a Fernanda está com a gente, tem alguma dúvida? Se quiserem, por favor, podem mandar ali no chat. Bom, seguindo aqui o nosso roteiro... Posso pedir para a Fernanda fazer uma correlação aí dessa crise com a taxa de câmbio? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a taxa de juros, da posição do Banco Central de ter colocado a Selic a 2,25, do que influencia isso no câmbio. Fazer essa correlação um pouquinho para a gente, por favor. Não, claro, assim, a primeira coisa importante é o seguinte, né, assim, o Banco Central, junto com o governo, né, assim, num cenário de crise extrema, que é o que a gente está vivendo, e a gente não saber o futuro, todos os impulsos para a economia são mais do que necessários, são super importantes. Então, assim, não é hora de julgar se o impulso fiscal que foi dado, né, todos os programas que estão acontecendo aí, e o quanto que a taxa de juros baixou, e o quanto é que foi dado de compulsório é o certo. Não estamos no momento de julgamento, pelo seguinte motivo, porque a gente não sabe o que está enfrentando, a gente não sabe qual buraco que a gente vai entrar. Então, esse é o primeiro ponto. Dito isso, o Banco Central se aproveitou de uma situação em que a gente está com a inflação muito bem ancorada, um trabalho que foi feito lá atrás, e óbvio, com um cenário de recessão econômica, sugere um espaço muito grande para baixar a taxa de juros, porque possivelmente você não vai ter uma inflação alta, mesmo com o câmbio tão afetado, né? Então, assim, só lembrando, né, uma taxa de câmbio muito alta, isso acaba afetando a inflação pelos bens comercializáveis, mas se você tiver um cenário de recessão econômica, uma atividade muito fraca, o repasse cambial para preço, ou seja, a pessoa vai pensar duas vezes antes de passar para o produto final, que é o que está acontecendo, né? Então, o Banco Central falou, bom, dito isso, deixa eu jogar minha taxa de juros lá para baixo e tentar dar um impulso possível na economia. Obviamente que um cenário, por outro lado, de taxa de juros tão baixa acaba ficando menos atrativo para investimento estrangeiro aqui, né? Então, assim,
Lembra que eu mencionei lá no início da apresentação? Falei, olha, gente, quando você tem uma crise, né, você tem um apetite menor a risco. Então, é um movimento que a gente chama de flight to quality, né? Você tira o dinheiro de países emergentes e coloca em países desenvolvidos. Quando você tem uma queda da taxa de juros, isso aumenta pelo seguinte motivo: o investidor vai falar assim, eu vou colocar o meu dinheiro naquele país que, além de ser arriscado, me paga pouco, você tira ainda mais o dinheiro. Então, você acaba que a taxa de câmbio se deprecia ainda mais. E no caso do Brasil, o investidor ainda pensa, eu vou colocar meu dinheiro naquele quiprocó político todo que está rolando? Não vou, não. Entendeu? Então, exato. Então, assim, acaba que é uma combinação. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado no sentido de falar que taxa de juros baixa é ruim para câmbio, porque não é, necessariamente. É claro que não ajuda na hora da decisão do investidor, mas, Marcela, se a gente tivesse com um cenário de... Vamos supor, a taxa de juros foi lá embaixo porque o Banco Central estava tentando ajudar a pandemia. E a gente teve uma super coordenação entre governos, entre poderes, a gente conseguiu controlar a pandemia. Parece que a gente vai ter uma recuperação em V, né, uma recuperação mais rápida. Eu tenho certeza que a gente estaria tendo recurso estrangeiro mesmo com uma taxa de juros mais baixa, porque acaba sendo uma escolha possível, entendeu? Então, assim, além da taxa de juros, sim, por si só, livro texto, macroeconomia, menor taxa de juros, pior a taxa de câmbio. Mais depreciada, pior não, né, porque sempre tem os dois lados, mais depreciada a taxa de câmbio. Mas, se a gente tiver uma história boa para contar de Brasil, certamente não vai ser um problema, entendeu? Entendi. Obrigada pelas explicações. Legal. Fê, a gente tem mais uma pergunta aqui no chat. Na verdade, a gente tem duas, mas eu acredito que uma resposta vai responder as duas aqui. Olhando esse cenário pós-pandêmico, né? Então, a pseudo-estabilização das coisas, o início da retomada de produção, a retomada comercial e tudo mais. O que você enxerga como um câmbio de equilíbrio num cenário pós-pandêmico? Que é a pergunta de $1 milhão, né? Vamos voltar para Delfim Neto, né? Então, o estudo da taxa de câmbio enlouquece um ser humano. Mas, enfim, o que eu acho? Assim, tudo, gente, depende. Vamos traçar um cenáriozinho junto, então, tá? Estamos aqui no nosso 5,30, rolando 5,30. Aí, o Brasil consegue estabilizar. Então, essa saída aí gradual que a gente está tendo da quarentena aqui em São Paulo e Rio, e eu falo São Paulo e Rio, gente, porque São Paulo é 30% do PIB e mais 10% de Rio de Janeiro. Então, assim, quase metade do PIB brasileiro está concentrado em 2 estados, principalmente São Paulo. Então, a gente tem que olhar para cá, não tem jeito. Né? Então, vamos supor, então, essa saída gradual aí que os governadores estão colocando é com sucesso, a gente controla a pandemia. Somado a isso, lá fora, a gente tem um cenário de contínua recuperação, né? Esses impulsos que foram dados pelo governo, seja fiscal, seja monetário, foram eficientes, então talvez a gente vai ter uma recessão econômica, não tem jeito, não tem como fugir disso, mas a recuperação pode ser mais rápida do que a gente estava esperando, ou seja, a gente consegue pegar nas rédeas aí da confiança dos agentes e as pessoas começam a voltar a empregar, começam a consumir, enfim. Eu acho que se isso acontecer, se a gente chegar, né, daqui a 1 mês, 2 meses e tiver essa percepção de cenário, imagina, a combinação de tudo muito bom, tá? E ainda somado aí com essa perspectiva positiva de vacina, eu acho que facilmente a gente sai dos R$5. A gente vai caminhando aí para um patamar mais de R$4,90. Mas veja, gente, assim, isso para mim é um cenário em que tudo começou a dar certo, que eu gostaria que isso acontecesse, só que tem muita coisa. E daí, qual que é a minha grande preocupação nesse cenário? A questão política. Porque, gente, é uma cartola, pode sair qualquer coelho dessa história, entendeu? Pensem nessa própria questão do Fabrício Queiroz. Duvido que alguém estava lembrando disso. Eu mesmo tinha esquecido dessa história, porque essa foi uma história que começou no começo de 19, rolou aí um boato ao longo do primeiro semestre, depois ela parou, né? E daí a gente ficou tão focado em pandemia e relação de ministro, né? Moro,
e ministro da Saúde que entra e sai, enfim, que aí essa história ressurge. Então, coisas podem surgir. Então, assim, eu acho que tem muito pano para manga ainda, toda a questão política, então, tudo que pode acontecer. Então, diante disso, eu acho que um cenário mais para cima de 5 é um pouco mais factível, entendeu? O que é ruim, porque é um câmbio muito depreciado. Sim, sem dúvida. Não, muito obrigado, Fernando. Temos mais uma pergunta aqui, Rizoaelcio, seja bem-vindo. Aqui é uma pergunta, acredito, mais no tom regulatório do que econômico. Tá. Não sei se você consegue responder. A gente tem visto o Banco Central, enfim, atuar desde vamos falar pós-Roberto, né? Atuar muito mais na parte de inovação, liberação, afrouxamento ali do cenário regulatório do Banco Central. Você vê alguma coisa para fintechs atuarem em câmbio e o Banco Central olhando isso e liberando isso? Ou seja, fintechs conseguindo operar no mercado de câmbio sem necessariamente ter aquela carteira de câmbio que hoje é concedida somente para bancos e corretoras? Olha, quando a gente olha a agenda do Banco Central, eles estão com uma agenda muito intensa justamente nessa parte de digitalização e diminuição de burocracia, né? A gente que trabalha com câmbio, vocês sabem muito bem que é uma grande burocracia, né? Assim, as operações, elas exigem aí um conhecimento, né, de você conseguir permear aí dentro do sistema de uma forma mais intensa. Então, eu acho que alguém está com o telefone aberto, né? Ou, sei lá, a Siri, não sei, de alguém. Então, assim, eu acho que o Banco Central, assim, ele está com uma inclinação de tentar diminuir essa burocracia, e daí eu acho que as fintechs conseguem ganhar espaço nesse processo. Então, eu acho que sim, parece ser um futuro. Por que eu estou falando com tantos dedos? Porque eu acho que essa pandemia veio, o Banco Central ele teve que parar e olhar tanto de medidas possíveis de impulso econômico que acabou perdendo este foco. Então, eu acho que até a gente não ter um cenário claro de fim da pandemia, tentar voltar nos trilhos, esse assunto não vai ser tão comentado, mas eu acho que sim, é um processo factível e possível, né? Tanto que nós no banco já estamos nos preparando para isso, porque a gente acha que é o futuro. Excelente. A gente tem mais algumas aqui. Fernanda, eu sei que hoje você tem um horário reduzido, então, por favor, aí você me avisa. Se a gente não conseguir responder todas, a gente compila e depois manda para todo mundo as respostas. Combinado. Essa aqui, acho que é um tema interessante, a gente olhando, até saindo um pouquinho de câmbio, mas falando de cenário atual, a gente vê redução das taxas de juros nominal pelo Banco Central, e a pergunta é, com esse afrouxamento da taxa de juros, como você vê os bancos replicando essa baixa da taxa de juros para o fomento da economia aqui no país? Qual seria o impacto desse movimento aqui no Brasil? Olha, assim, sempre tem um repasse. É um fato isso, né? Assim, toda vez que a gente tem quedas na taxa de juros, os bancos vão lá. Só que a gente sabe que as taxas de juros, a taxa de juros básica não são as aplicadas nos bancos por razões claras, né? Assim, o primeiro é que o banco tem o próprio spread dele, né? Assim, os bancos precisam ganhar, né? A taxa de juros, ela é um preço do crédito e, portanto, você tem que ter o preço em cima do seu preço. É normal isso, não é nenhum crime. E, além disso, um outro ponto que faz com que você distancie tanto a taxa básica de juros pelos preços dos produtos de crédito de todos os bancos é a inadimplência, porque o banco tem que colocar um prêmio pelo risco que ele corre em emprestar o dinheiro para esta pessoa. Num cenário em que a gente vai ter uma recessão econômica com aumento de taxa de desemprego, né, e quedas de empregos que a gente tem visto, né, na apresentação eu mostrei ali o indicador do CAGED de emprego formal que despencou em abril e maio. Quando isso acontece, é claro que talvez há também um certo receio dos bancos em emprestar. Então, não vai ficar tão barato assim. Então, sim, haverá uma queda na taxa de juros dos produtos dos bancos, creio eu.
falando isso tudo com visão macroeconomista, hein, gente? Não é que eu tenho informação dos bancos, deixar isso bem claro. Mas vai ter uma queda na taxa de juros dos bancos, mas não tão grande como a gente viu na Selic, por conta de possível inadimplência, por conta do spread do banco, que é o normal. Enfim, e obviamente o apetite a emprestar dos bancos, eu acho que eles vão começar a se reduzir em algum momento, né? Assim, há esse primeiro momento que as pessoas vão tentar, até num ato solícito com a economia, de aumento de crédito, mas depois isso vai voltando ao ritmo normal, né? Então, tanto é que, né, a primeira medida do Banco Central nesse sentido foi foi no sentido de diminuir compulsório, justamente para sobrar mais dinheiro para os bancos emprestarem. Né? A primeira medida que foi anunciada lá atrás, quando surgiu a pandemia, foi compulsório. Não resolveu, porque os bancos empossaram de liquidez, que é o que a gente chama de empossamento de liquidez, ou seja, você paga menos ao Banco Central de compulsório e você também não tampouco empresta, você deixa o dinheiro guardado lá para você. Então, isso aconteceu. Então, o que o Banco Central fez? Ele falou assim, olha, então eu vou soltar medidas de crédito para poder impulsionar a economia. Então, aí uma série de medidas que estão, inclusive, barrando em burocracia, aí, que esse é o problema de Brasil, mas de tal forma que as pequenas empresas, que são um grande problema para conseguirem crédito por conta de risco de inadimplência, e vale mencionar que pequenas e médias empresas são 30% do PIB do Brasil, é muita coisa, e elas empregam 50% da força de trabalho do Brasil, né? Então, elas são as que têm mais dificuldade de crédito. Então, o Banco Central anunciou medidas aí junto com o governo para que essas pequenas empresas peguem dinheiro de BNDES para poder fomentar o crédito, mas isso ainda está aí num ajuste, né? Então, esses são os problemas de Brasil, gente, a eficácia dessas políticas para isso chegar na ponta final, tá? Não sei se eu respondi sua pergunta, mas eu acho que é isso, eu acho que o apetite foi maior de crédito por parte dos bancos, agora talvez um pouco menor e, portanto, as forças públicas precisam atuar de forma mais intensa. Perfeito, legal. Temos mais algumas. Temos tempo ainda, Fê? Eu tenho mais 10 minutos. Tá certo. Então, eu vou colocar a pergunta do Varela. Tudo bom, Varela? Falando um pouquinho agora de ingresso de capital estrangeiro no Brasil. Então, você tem primeiro a variação cambial, né, a depreciação do real, que diretamente perante o cenário internacional deprecia o ativo brasileiro perante um potencial investidor estrangeiro. E aí tem se falado muito sobre ampliação, principalmente da China, na parte de aquisição, efetivamente indo para o mundo e fazendo aquisições estratégicas diante desse cenário. Você como Fernanda, você como Ourinvest, tem visto um aumento já no ingresso de capital estrangeiro, principalmente na parte de aquisição de empresas brasileiras, ou ainda não? Ainda não. Eu acho que a gente ainda está no olho do furacão, e como eu mencionei, o Brasil ele ainda é o patinho feio dos emergentes. Eu acho que o apetite a risco melhorou um pouco, mas quando a gente olha fluxo financeiro de Brasil, ele ainda é muito negativo. Então, claro, talvez pode ter um caso ou outro, né? Porque alguém levanta a mão, não, mas eu fiquei sabendo do caso tal. Não, mas assim, talvez a gente tenha um caso ou outro, mas na média, na visão macro, ainda definitivamente não. O Brasil ainda tem um refluxo muito forte de capital. Legal. Aqui a gente, mais uma, do Sérgio. Depois de 9 meses do fluxo cambial negativo, então a gente olhando aqui numa média histórica, em maio a gente teve um fluxo positivo. O que você avalia sobre isso? Então, ele ficou ligeiramente positivo, mas mais por conta da balança comercial. O financeiro ainda está negativo. O que está acontecendo? Quando a gente pensa em fluxo cambial, ele é dividido em duas partes. Ele é dividido na balança comercial, que é a balança de bens e serviços, e o fluxo financeiro. Para câmbio, para a volatilidade do câmbio, não que a balança comercial não seja importante, ela mas é muito mais importante olhar o financeiro, o financeiro responde à pergunta anterior.
A balança comercial são bens e serviços. E o que está acontecendo com a balança comercial? Ela só está positiva porque a gente está com uma taxa de câmbio muito alta. Então, ainda que estejamos importando pouco, a quantidade é pouco, o preço é muito alto e acaba compensando e ficando positivo. E também a gente está importando menos, né? Então, isso acaba ajudando na balança comercial positiva e o saldo de fluxo por conta disso. Mas quando a gente olha o financeiro, ele sempre foi negativo e ele segue negativo. Em maio ele ficou menos negativo, mas em junho já piorou de novo. Legal. Aqui do chat não temos mais nenhuma. Ainda temos mais 5 minutinhos de Fernanda. Alguém quer levantar a mão? Senão a gente segue para o nosso tópico aqui de perguntas mais focadas em produtos aqui da Opta. Acho que não. Fernanda, eu vou publicar para todos aqui presentes todos os canais, todos os links do Orinvest, da sua página pessoal, enfim, todos os links que você mencionou, a gente vai circular com todo mundo. Os relatórios da Fernanda, recomendo para quem não lê, porque é extremamente, vamos falar, com um conteúdo muito bom, porém uma didática muito melhor ainda. Então, essa é a ideia, Fernando. Obrigada. Desculpa, eu queria agradecer vocês pelo convite. Vocês falaram que foi a primeira live de vocês, então me sinto honrada de ter sido essa pioneira nas lives de vocês. O banco, ele fica 100% à disposição, vocês sabem, a gente já tem uma parceria aí já iniciada. Só para quem chegou depois, efetivamente, então, dentro do site do banco, no LinkedIn do banco e na página do Instagram do banco, vocês conseguem encontrar todas as minhas análises, as minhas apresentações, os meus vídeos, os meus textos, e eu também tenho uma página pessoal no Instagram, Fernanda_Consort, que você também encontra as minhas opiniões, tem matérias lá, comentários, enfim, então fiquem à vontade. Eu estou super à disposição para perguntas, para responder perguntas, se houver necessidade, tá bom, gente? Muito obrigada pelo convite. Obrigado a você, Fernanda. Obrigada, Fê. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Agora, vamos continuar aqui no nosso roteiro. Agora, vou chamar o Patrick. Vamos bombardear o Patrick agora. Patrick, acho que muita coisa do que a gente vai falar é diretamente relacionado com o que a Fernanda falou. Então, a gente dividiu aqui 4 tópicos para a gente puxar de temas. Mas, de novo, é 100% aberto para todo mundo. Agora a gente entra um pouquinho na prática do dia a dia, na prática ali das empresas, no dia a dia, focando um pouquinho aqui no cenário internacional. Logicamente, como todo mundo sabe, a gente já fazendo merchan, a Opta não se limita a cenário, a produtos de câmbio somente, a gente tem todo o rol de produtos, então a gente pode explorar outras coisas aqui no final da live também. Aproveitando aqui, puxando a pergunta que até o Risaelso trouxe sobre Banco Central atuando e mudando aqui um pouquinho sobre regulamentação, e agora falando sobre regulamentação cambial. Então, a gente começou esse cenário pandêmico, né, juntamente, diretamente ou não relacionado à crise política, que fez esse mercado maluco que a gente tem vivido hoje. O Banco Central entrou, mudou algumas coisas com o objetivo de acelerar e dar um pouquinho mais de fôlego para importador e exportador brasileiro. Aí a pergunta aqui, para a gente começar o bate-papo, é quais são essas medidas, o que elas trazem efetivamente para os clientes, para as empresas deste nicho. Fala um pouquinho mais para a gente, por favor. Boa, show de bola. Boa noite aí, pessoal. Vou puxar com a pergunta do Risaelso, que foi boa. Não sei se quando, não sei se ele está aí ainda, mas quando ele fez a pergunta, não sei se ele pensou na PL que tinha saído em outubro do ano passado. Acho que deve ter sido, e de fato teve lá, foi enviado um projeto de lei para a Câmara, com várias mudanças na lei cambial.
e muito delas se falava de inclusão de fintechs e abertura de concorrência, né? Da mesma forma que você tem hoje para conta corrente, para TEDs, algo que o Pix está trazendo muito hoje para transacional, você acaba tendo isso também para o mercado de câmbio. Então, essa PL ela foi enviada para o Congresso. Em fevereiro, o Maia até mandou uma nota falando que ele queria acelerar essa PL, só que aí veio a pandemia e não se falou mais dela. Então, por enquanto ela está na gaveta lá do Maia. Um dia vamos ver se ele tira, acabando a pandemia. Mas falando aqui das medidas que o Fernando comentou agora, que são as medidas que o Banco Central de fato tomou por conta da pandemia, né, a gente tem, basicamente no começo da pandemia, o Banco Central anunciou algumas mudanças que, só para deixar todo mundo na mesma página, porque nem todo mundo fica sabendo, né? Infelizmente a comunicação do Banco Central às vezes fica mais concentrada ali, não é tão divulgado. A gente acaba tendo, eles acabaram mudando os prazos de liquidação dos contratos de câmbio, tanto de exportação quanto de importação. Então eles ampliaram os prazos de câmbio. Então antes dessas mudanças você tinha um prazo para exportação no momento em que você contrata o câmbio, até o momento em que você liquida este câmbio, de 750 dias. Né? E para importação, você tinha um prazo de até 180 dias para fazer o pagamento de uma importação antecipada. Logo no começo da pandemia, o Banco Central, corretamente na minha visão, eles fizeram uma ampliação desses prazos. Por quê? Porque eles imaginaram que muitos exportadores teriam problemas com o seu processo de exportação, então não iam conseguir exportar nos prazos limitados pelo Banco Central, e os importadores também teriam problemas para pagar essas importações, então eles iam pedir flexibilização de prazo que você não poderia dar por causa da limitação regulamentar. Então, o Banco Central amplia isso de 750 dias para 1.500 dias no caso do exportador, e no caso do importador, o pagamento antecipado, ele pode sair de 180 dias para 360 dias. Isso permite que você tenha maior flexibilidade de negociação nas duas pontas, né? Então você consegue negociar com o importador, dar mais prazo para ele pagar, você consegue também adiar o seu embarque, né? Vamos dizer que você tem uma produção que ela vai atrasar porque tua fábrica está fechada, porque não está conseguindo ter trabalhador lá. Então você pode embarcar num prazo muito maior do que você podia antes. Então isso foi bem positivo. Muitos exportadores, principalmente aqueles que trabalham com financiamento, né? Então exportadores que tomam ACC, ou os importadores que tomam FINIMP, eles acabam se beneficiando por causa disso, porque você consegue alongar um pouco mais a tua dívida. Legal. Show, obrigado. Vou colocar uma pergunta aqui no meio, o que o Varela mandou. Fechar câmbio em moeda da China, o renminbi, quando será possível? Quer falar? O Product Heads, por favor? Posso falar, claro. Então, o renminbi, na verdade, vamos lá, hoje a gente trabalha com o renminbi, inclusive, tá? A gente consegue fazer pagamentos em renminbi. Ele tem algumas características um pouquinho diferentes, que basicamente você tem um prazo muito maior para fechamento, que você tem que fechar um dia antes a taxa, porque você só vai ter a taxa no meio da noite, né? Mas hoje sim a gente consegue, tanto com o renminbi quanto com o yuan, né? Hoje a moeda interna e externa, a internacional e a local da China, né? As duas moedas hoje a gente tem capacidade de trabalhar. Não é um mercado comum ainda, tá? Sendo muito sincero, há um tempo atrás, quando eu trabalhava numa outra instituição, fiz um trabalho muito grande de mapear o mercado para fazer pagamentos diretos em renminbi e em yuan. Não vejo ainda um fluxo direto nessas moedas, porque o preço acaba sendo um pouco mais caro, né? E você tem um risco de variação cambial um pouco maior, porque a tua volatilidade com ela também é maior. E como você fecha um dia antes, tem o tema de fuso, você acaba correndo um risco ali intraday um pouco maior cambial, o que você não tem com o dólar, né? Então, não sei se está respondido. Isso, geralmente o chinês não gosta de receber renminbi, ele recebe em dólar, mantém fora e não põe dentro da China. Vamos para a próxima. Aí aqui a gente falando de instabilidade e insegurança, né? O que o Fernando
bateu em vários pontos, a gente concorda 100%. A insegurança de mercado, a insegurança, enfim, de sair na rua, a palavra insegurança se reflete também em relações comerciais, né? Então, a gente tem clientes que já tinham uma correlação, um relacionamento comercial desenvolvido, clientes que não tinham essa correlação comercial desenvolvida, e aí começaram a se exigir algumas garantias ou alguns termos, alguns instrumentos entre si para garantir que eu compro a sua mercadoria, você só coloca no navio para mandar para mim, depois que você me pagar, mas eu só pago se a mercadoria estiver vindo. Isso era uma coisa muito utilizada no passado, com o mercado se tornando um pouquinho mais estável, caiu um pouco em desuso, e a gente vem olhando uma retomada na demanda dessas coisas, não somente lá fora, até mesmo aqui no Brasil, até pagamentos no Brasil, o uso de instrumentos de fiança, seguros e afins. Mas ainda se atendo à parte internacional, o que a gente está vendo nisso, ou seja, de instrumentos que segurem as duas partes e o que a gente pode fazer para os nossos clientes conseguirem desenvolver seus relacionamentos comerciais utilizando esses instrumentos. Boa. Essa foi com certeza a coisa que a gente mais respondeu durante a pandemia. Assim, a gente recebeu uma porrada de perguntas de pessoas querendo importar da China, querendo importar de algum país, de algum importador novo, geralmente coisas relacionadas à Covid, né? Quero trazer testes, quero trazer coisas relacionadas do tipo. O que aconteceu geralmente as coisas relacionadas ao Covid, né? Então, falando de teste e tal, o mundo inteiro estava querendo comprar da China. Então, você tinha um chinês que só queria vender se ele tivesse o dinheiro na mão, e o cara aqui do Brasil não queria dar o dinheiro porque tinha medo de que não ia vir nada ou ia vir um teste todo furado. Então você acabou tendo foram várias relações criadas de desconfiança das duas partes. E tem um instrumento muito comum no mercado que às vezes a gente esquece, mas que ele funciona muito bem para esses momentos, que é a carta de crédito, né? Então, posso falar que por 95% dos casos que tivemos essas demandas, a melhor sugestão sempre foi uma carta de crédito, que basicamente, né, deixando todo mundo aqui na mesma página, é uma relação contratual entre o comprador e o vendedor, então o importador e exportador, tendo uma garantia do banco, do importador, do pagamento. Então, você elimina o risco do produto vir errado, com problema, com defeito, etc., porque você trava isso muito bem nos mínimos detalhes no contrato que você faz dentro da carta de crédito, né? Então, dentro da carta de crédito, você descreve todas as condições do produto e além do risco do produto, você tem um banco que te garante que você vai receber. Então, você é exportador, né? No caso, o chinês que está exportando teste para o Brasil, ele vai ter a garantia do banco aqui do Brasil, do banco brasileiro do importador, que seria pago caso ele entregasse tudo que estava descrito naquela carta de crédito. Então, você acaba criando uma relação mais segura para as duas partes. Ela tem um custo um pouco maior do que fazer sem ela. Claro, tem um custo um pouco mais alto, porém é a única forma, ou a mais segura, de você garantir as duas pontas. Excelente. Aí aqui, voltando aqui, de novo, acho que todo o nosso papo aqui vem de instabilidade, incerteza, volatilidade e crédito. Crédito eu vou deixar por último, que é a mais intrigante aí para todo mundo. Agora a gente falando de volatilidade própria, né, incerteza própria. Então, nós exploramos a relação comercial, onde você não confia no seu comprador ou no seu vendedor, e agora olhando no seu fluxo de caixa, né? Então, hoje você tem um cenário onde você custa X para produzir, seja aqui no Brasil, seja lá fora, existe um tempo para essa produção acontecer, você tem que garantir esse X, garantir o seu retorno e ainda assim ser competitivo no mercado internacional. Muitos clientes acabam não se precavendo nessa parte, né? Então, a gente tem
por histórico, até empresas grandes, tomando uma bela pancada em todas as suas contas a pagar ou receber, porque não se travaram, por assim dizer, né? Então, explorando um pouquinho isso. Clientes que têm uma produção aqui, que o custo de produção seja dentro do Brasil, ou clientes que têm que fazer uma importação de um insumo para vender aqui no Brasil, ou seja, agregar esse insumo, seja na produção ou do bem completo aqui no Brasil, para conseguirem se estabilizar, ou seja, flutuar menos nessa volatilidade. O que a gente tem visto, o que os clientes no nosso dia a dia não têm se atentado às ferramentas que podem precaver isso. Boa. Acho que, vamos lá, vou separar aqui a resposta, tá? Então, se a gente está falando do mundo de importadores, que é quem mais sofreu com a depreciação, né, da moeda. Então, o importador, vamos dizer, ele estava importando a 4, do nada ele viu o câmbio a 5,50. O custo dele aumentou exponencialmente, preço de venda aumenta, cai demanda. Então, ele começa a ter um problema de preço final, né? O exportador, o que não se protegeu de forma nenhuma, acabou se dando bem muitas vezes, né? Porque ele acabou tendo uma taxa de 6, ele estava programado para exportar e receber com um câmbio a 4, do nada virou 6, 5,50, enfim, e aí ele se deu bem, né? Pode ser dizer isso. O que acontece? O que teve muita demanda nessa pandemia? O que eu acho o que a gente fomenta aqui na Opta, que todo mundo deveria fazer? Né? A gente teve uma demanda muito forte de hedges, né? O hedge, vou simplificar aqui, né? Eu costumo, às vezes as pessoas acham que hedge é um negócio muito complicado. Vamos falar de trava. Então, o que você faz? Você trava a taxa de câmbio hoje para liquidação no futuro. Né? Então, vamos dizer que você é um exportador que vai receber você recebe a cada trimestre $1 milhão. Você trava para o próximo trimestre, né? Então daqui a 90 dias você vai receber $1 milhão. Você trava hoje a taxa futura para 90 dias de $1 milhão. Então você já consegue garantir qual é a tua taxa daqui a 90 dias. Quando o câmbio chegou perto de 6, a gente começou a ter um número imenso de exportadores querendo aproveitar isso, falando, olha, eu quero esse 1 milhão, eu quero travar para 90, para 180, para 270, porque a taxa está muito boa, e eu acho que não vai subir mais. Quem fez isso, aparentemente, né, pelo que a gente está vendo, e até as coisas que a Fernanda comentou de estabilidade do câmbio, se deu bem, porque ele conseguiu aproveitar uma receita numa taxa maior ao longo do tempo. O importador acabou ficando desprotegido, porque ele não tinha se programado, né? Principalmente se a gente fala de pequenas e médias empresas. Se a gente está falando de uma empresa grande, né? Uma Samsung da vida, eles têm políticas de hedge, uma das maiores importadoras do Brasil, eles têm políticas de hedge muito bem definidas, que eles se protegem. Então, o câmbio indo para 6 ou para 7, para ele tanto faz, porque ele já está travado nas taxas de câmbio, porque a política de hedge dele obriga que ele faça isso. Então, o pequeno e o médio dificilmente tem essa política de hedge, né? Principalmente no Brasil, se a gente estiver fora, isso é mais comum, mas aqui no Brasil não. Então, o que acontece o importador acabou ficando descoberto e o exportador acabou se dando bem. O que a gente recomenda aqui, a Opta, e sempre que a gente trabalha com principalmente clientes exportadores e importadores, da mesma forma que na pessoa física, né? Você se planeja para viajar. Eu vou viajar daqui a 6 meses. Você pode perguntar para qualquer um do teu ciclo, mas será que eu compro como eu agora ou depois? A resposta vai ser, não, compra todo mês que você vai ter preço médio. O hedge nada mais é do que isso para tua empresa. Então, ao invés de você vai receber 1 milhão daqui a 3 meses. Você não precisa fechar o câmbio daqui a 3 meses. Fecha um pouco esse mês, garante um pouco o mês que vem, garante um pouco no mês, daqui a 3 meses, daqui a 90 dias. Então você vai ter um preço médio. Então você, tendo isso como política dentro da tua empresa, você não vai sofrer com uma crise tão pesada quanto algumas pessoas sofreram, né? Você teve importadores que não conseguiram arcar com as importações, porque estavam descobertos. Você teve importadores que deixaram de importar e começaram a olhar outras alternativas, mercado local, porque ficou muito caro importar. Então, o hedge a trava, é a melhor forma que a gente vê, que a gente recomenda geralmente,
você se proteger disso. De fato, o hedge, muita gente acha que o hedge é um negócio especulativo, é uma ferramenta só de especulação, mas não, muito ao contrário. Ela foi feita para ser um conforto, né, para você ter o conforto de ter a sua programação de preços ao longo do ano, enfim, do período. É simples, você ganha dinheiro no markup de você produz algo e vende, aqui que você ganha dinheiro, então se proteja para ganhar esse dinheiro e não tente ganhar dinheiro em outros instrumentos, né? Temos aí um grande frigorífico que conta uma história interessante. Falando de aqui a última, para também não delongar muito o tempo do pessoal, mas espero que quem tenha continuado aqui se manteve e levante os ouvidos aqui. Agora a gente vai falar sobre crédito, né? Crédito tem sido o tema favorito de todo mundo e o medo de todo mundo, porque na verdade todo mundo quer e ninguém quer dar, né? Num cenário como esse, como a Fernanda colocou, você tem juros baixando, aumento do compulsório, ou seja, bancos líquidos, né? Bancos que deveriam efetivamente soltar mais, assinar mais o cheque para empresas, acaba se retraindo, porque efetivamente a capacidade produtiva das empresas, a saúde das empresas tem sido comprometida com esse cenário. E aí a gente tem alguns instrumentos bem difundidos para quem é exportador ou importador, que são os instrumentos de crédito relacionados ao comércio exterior. Ou seja, você tem o ACC, o ACE, que são eu exporto, então eu já recebo os reais de algo que eu vou exportar no futuro. Você tem o FINIMP, aonde eu preciso importar algo, então eu vou tomar um capital sobre esse recurso e eu consigo fazer o pagamento dessa importação e eu vou pagar ela em suaves prestações. Isso tudo é crédito da empresa aqui no Brasil diretamente no banco. A gente tem visto que várias empresas têm tido essas linhas, vamos dizer, cortadas ou retraídas. E a Opta tem algumas coisas interessantes sobre isso. Então, num cenário desse, eu sou importador, eu sou exportadora, eu preciso de crédito para conseguir fazer esse fluxo de caixa encaixar na minha empresa. Eu não tenho crédito. Como que eu faço? Tem solução? Esse foi um dos pontos que mais pegou durante a pandemia toda, né? Principalmente nas pequenas e médias, que são as empresas que a gente mais trabalha aqui. É exatamente o que a Fernanda falou, né? O banco não quer tomar o risco, no final do dia o risco é do banco, né? O risco de inadimplência é do banco. Então os bancos, em geral, acabaram fechando a porta para crédito. Linhas de capital de giro, linhas de ACC, ACF, NIMP, etc. Tudo acabou se tornando um pouco mais complicado. Porque ninguém sabia o que ia acontecer com a economia. A gente vê isso retomando agora, né? Alguns bancos começando a abrir a carteira de crédito novamente, mas no meio tempo muita gente ficou desassistida e aí começa a procura por linhas alternativas de crédito, né? E aí que a gente começou também a trabalhar muito nisso, receber muita demanda disso, e aí você descobre que existem linhas alternativas, que não necessariamente é uma linha de capital de giro, um ACC, mas que sim, tem uma análise totalmente diferente, então sim, podem te ajudar, te dar um fôlego no teu fluxo de caixa. Né? Tem uma que a gente trabalha com o Ouro Invest, que a gente tem fomentado muito durante esse período, que é o forfaiting. Né, apesar do nome complicado, o forfaiting nada mais é do que uma antecipação dos valores, né? Então, se você é exportador, você recebe o valor antecipadamente. Então, você exportou, vai receber daqui a 180 dias. O forfaiting é uma antecipação. Então, o banco antecipa esse valor e depois de 180 dias o importador paga e liquida o banco. E se você é um importador, você tem uma antecipação do pagamento. Então, o banco antecipa o pagamento e você paga o banco depois de X dias, né, os negociados. Então, você acaba tendo, de certa forma, o mesmo efeito que uma linha de crédito, porque você não fere o teu caixa hoje, que era a grande maioria dos problemas que nos traziam, né? As empresas, quando vieram durante a pandemia, estavam com problema de fluxo de caixa. Então, quando você dá uma solução como a que o forfaiting traz, você alonga os prazos ou de pagamento ou antecipo de recebimento e consegue dar esse fôlego, né? Ele
E o forfaiting é uma análise completamente diferente de uma linha de crédito tradicional, então muitas vezes a gente consegue aprovar um forfaiting dependendo do estado, né, dependendo dos números, etc., mas ele sim, muitas vezes consegue ser aprovado diferente de uma linha de crédito tradicional. Então sim, tem alternativas, essas, enfim, outras alternativas. O forfaiting nada mais é que um desconto de duplicata internacional, né? Se a gente está falando da exportação. Então, é uma alternativa diferente, mas funcional para um exportador que muitas vezes a gente bem sabe isso, né? A gente escuta muito isso ao longo do dia a dia, que a grande maioria dos clientes nem conhecem esses produtos, porque os bancos tradicionais não falam disso para eles. Muitas vezes o gerente da agência não conhece isso, então acaba ficando isso acaba sendo ofertado apenas para alguns clientes que têm um atendimento corporate dentro do banco. Então, quando a gente fala dos clientes pequenos e médios, eles acabam ficando com as linhas tradicionais. Você tem muito cliente exportador que a vida inteira tomou o capital de giro, que está pagando uma série de impostos que ele não precisaria pagar se ele estivesse tomando uma linha direcionada à exportação e importação. Então, legal. Isso é uma linha que a gente fomenta bastante também. Legal, olha, já temos uma demanda aqui sobre forfait. Depois a gente vai, Paulo, a gente vai mandar para você, com certeza. Tá? Maravilha, então, combinado. Eu exporto, preciso do dinheiro, não tenho crédito, tem uma solução. Eu importo, eu preciso pagar isso em suaves prestações, tem uma solução se eu não tiver crédito aqui no Brasil. É isso aí. Legal. É isso aí. Só com isso, acho que a gente chega no final aqui do nosso roteirinho. Abrimos perguntas e respostas. Tem um botãozinho aqui que chama Raise Your Hand, ou levante sua mão, não sei se o pessoal está em português ou em inglês. Quiser chamar, a gente responde. Se não, o canal está sempre aberto. Acho que foi um prazer ter todo mundo aqui, acho que foi a primeira live. Essa live estava programada para demorar 45 minutos, a gente demorou 1h54. Espero que tenha sido boa. Do nosso ponto, pelo menos eu deixo aqui o sentimento que acho que conhecimento é algo que tem que ser difundido para todos, de uma forma bem democrática. Foi um prazer. Patrick, Marcela, Lucas, por favor, se despeçam. Obrigado para todo mundo aí pela presença. Eu também queria agradecer a todos. Acho que ficou bem claro aí o que a gente pode ajudar, principalmente nessa parte de importação e exportação, que foi o tema de hoje. Temos produtos para ajudá-los e eu, como aqui na frente comercial, não fiquem com receio de entrar em contato. No nosso site tem nosso telefone, acho que inclusive tem meu celular também, então fiquem à vontade. Muito obrigada. Obrigado, pessoal, a todos. Dúvidas sempre à disposição. Se vocês quiserem fazer qualquer tipo de análise mais profunda da sua empresa, que produtos que servem melhor para o teu fluxo, tragam para a gente vai ter todo o prazer de ajudá-los com isso. Obrigada, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal, obrigado. Uma boa noite, uma boa noite, pessoal, obrigado. Tchau, tchau. Tava quietinho aqui na live, só aqui na contenção, mas tudo certo agora. Valeu, obrigado, gente. Pessoal, boa noite.